Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A noite se aproxima no estádio Newton Santos, e o céu do Rio de Janeiro parece carregar a mesma tensão que paira sobre os torcedores do Botafogo. O duelo contra o Ceará, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, promete ser mais do que apenas mais um jogo. É o possível adeus de Igor Jesus, o camisa 99 que conquistou a torcida alvinegra com seus gols decisivos e celebrações marcantes. Igor Jesus, natural de Cuiabá, retornou ao Brasil em julho de 2024 após uma passagem de sucesso pelos Emirados Árabes Unidos, onde defendeu o Shabab Al-Ahly. Sua chegada ao Botafogo foi discreta, mas rapidamente o atacante mostrou seu valor, tornando-se peça fundamental na conquista da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Com apenas 24 anos, Igor já acumula títulos importantes e uma convocação para a seleção brasileira, onde estreou com gol nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Sua ascensão meteórica chamou a atenção de clubes europeus, e o Nottingham Forest, da Inglaterra, está prestes a concretizar sua contratação. A diretoria do Botafogo, ciente da iminente saída de seu artilheiro, já se movimenta no mercado para encontrar um substituto à altura. Arthur Cabral, atacante do Benfica, é o nome mais cotado para assumir a camisa 9 alvinegra. As negociações estão avançadas, e o clube português já sinalizou positivamente para a transferência. Enquanto isso, Igor Jesus se prepara para sua possível despedida diante da torcida que o acolheu e o transformou em ídolo. O jogo contra o Ceará será uma oportunidade para o atacante deixar sua marca final e agradecer pelo apoio recebido desde sua chegada. O técnico Renato Paiva, que conta com Igor como titular absoluto, terá a difícil missão de reorganizar o ataque sem sua principal referência. Além de Igor, o Botafogo também pode perder o lateral esquerdo cuiabano e o zagueiro Jair, ambos em negociações avançadas com o Nottingham Forest. A torcida, por sua vez, vive um misto de gratidão e apreensão. Gratidão por tudo que Igor Jesus representou em campo e apreensão pelo futuro do time sem seu artilheiro. As arquibancadas prometem estar lotadas para aplaudir o atacante e demonstrar o carinho que conquistou em tão pouco tempo. Igor Jesus, com seu estilo de jogo aguerrido e comemorações inspiradas em animes, como o famoso Kamehameha de Dragon Ball, tornou-se uma figura carismática e querida entre os torcedores. Sua identificação com o clube e a torcida será lembrada por muitos anos. A possível transferência para o futebol inglês representa um passo importante na carreira de Igor, que terá a chance de se destacar em uma das ligas mais competitivas do mundo. Para o Botafogo, será um desafio manter o nível de desempenho sem sua principal estrela. O jogo contra o Ceará, portanto, não será apenas mais uma partida do Campeonato Brasileiro. Será um momento de despedida, celebração e reflexão sobre o ciclo que se encerra e o novo que se inicia. A história de Igor Jesus no Botafogo é um exemplo de como o talento, dedicação e identificação com a torcida podem transformar um jogador em ídolo. Sua trajetória serve de inspiração para jovens atletas e reforça a importância de se valorizar os talentos nacionais. Enquanto a bola rola no Newton Santos, os corações alvinegros batem mais forte, conscientes de que estão presenciando o fim de uma era e o início de uma nova jornada para Igor Jesus. Que seu legado no Botafogo seja eterno e que seu futuro seja repleto de conquistas. A noite promete ser emocionante, com a torcida empurrando o time e homenageando seu artilheiro. Independentemente do resultado, o sentimento de gratidão e orgulho será o protagonista deste capítulo final da história de Igor Jesus no Botafogo. Que o futuro reserve novos ídolos, novas conquistas e que a estrela solitária continue brilhando intensamente no céu do futebol brasileiro. A história de Igor Jesus no Botafogo será lembrada como um conto de superação, talento e amor à camisa. Um capítulo inesquecível na rica trajetória do clube e um exemplo de como o futebol pode unir e emocionar. E assim, com o coração apertado e a alma cheia de orgulho, a torcida se despede de seu camisa 99, desejando sucesso e esperando, quem sabe, um dia vê-lo novamente vestindo o manto alvinegro. Foi com surpresa, e uma pitada de alívio, que a torcida soube, o substituto de Estevão,
o garoto prodígio que partiu rumo ao futebol europeu, já estava entre nós. Igor Jesus, nome conhecido mas pouco comentado nos últimos meses, é o escolhido para assumir o protagonismo ofensivo que o jovem deixou no Palmeiras. A confirmação da contratação pegou muitos de surpresa, não apenas pelo timing da notícia, mas também pelo fato de o atleta estar atuando fora dos holofotes da mídia nacional, apesar de manter números respeitáveis no exterior. A diretoria alviverde agiu com discrição, observando de perto o desempenho do jogador que, após passagem pelo Coritiba, brilhou no Al-Shabaab dos Emirados Árabes. Lá, Igor Jesus demonstrou amadurecimento, potência física e inteligência tática, além de uma impressionante média de participação em gols. Enquanto a imprensa especulava nomes europeus ou jovens sul-americanos, o Verdão apostava num plano silencioso, que agora se concretiza como um dos movimentos mais estratégicos da temporada. A escolha de Igor Jesus não foi um tiro no escuro. Aos 23 anos, o atacante traz na bagagem não apenas experiência internacional, mas também um histórico de versatilidade, atua tanto centralizado como pelos lados do campo. Com a camisa do Al-Shabaab, foram mais de 30 gols marcados e uma evolução clara no entendimento de jogo. É esse perfil completo que encantou Abel Ferreira, que participou diretamente das conversas e se mostrou confiante de que o atleta pode não apenas preencher a lacuna de Estevão, mas imprimir sua própria identidade na equipe. Nos bastidores, comenta-se que a decisão foi selada há semanas, mas só agora veio a público para evitar turbulências na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. E se há algo que a diretoria do Palmeiras aprendeu nos últimos anos é que a estabilidade interna é um dos pilares para conquistas em sequência. Em meio a um ano conturbado, com lesões e a saída de peças fundamentais, a chegada de Igor representa não apenas um reforço técnico, mas um sinal claro de que o clube continua se movendo com convicção. O impacto imediato no elenco já pôde ser sentido nos treinamentos. Informações internas indicam que o novo reforço foi rapidamente integrado ao grupo e surpreendeu pela entrega física e disposição tática. O técnico Abel Ferreira teria inclusive feito questão de elogiá-lo na frente de todo o elenco, em um gesto que mostra que Igor não chega como aposta, mas como peça para resolver. Há uma expectativa crescente para sua estreia, e com ela, a comparação inevitável com Estevão. A pressão, aliás, será inevitável. Estevão deixou o Palmeiras como uma das maiores promessas dos últimos anos, com dribles rápidos, gols decisivos e uma personalidade marcante em campo. Esperar que Igor Jesus replique imediatamente esse brilho seria imprudente. Mas o clube não busca uma cópia. Busca alguém com força suficiente para conduzir o ataque em outro estilo, mais físico, mais direto, com presença diária na grande área. Nesse aspecto, Igor pode não apenas preencher um vazio, mas transformar o modelo ofensivo alviverde. Atualmente, o Palmeiras segue brigando ponto a ponto no Campeonato Brasileiro de 2025. O time se encontra entre os primeiros colocados, mas tem oscilado em alguns jogos-chave, especialmente na construção ofensiva após a saída de Estevão. A chegada de Igor Jesus é vista, nos corredores da academia de futebol, como uma resposta estratégica e necessária para os desafios das próximas rodadas. Com os jogos decisivos se aproximando, a comissão técnica espera que a adaptação do novo atacante seja rápida. Enquanto a torcida tenta assimilar a novidade, a diretoria comemora os bastidores bem conduzidos. Os valores da negociação ainda não foram divulgados oficialmente, mas estima-se que o acordo envolveu cifras consideráveis para o padrão brasileiro. O Palmeiras, no entanto, tem mantido uma política de contratações pontuais, preferindo investir pesado em nomes que cheguem para assumir protagonismo, em vez de apostas duvidosas. Igor se encaixa nesse perfil, jovem, mas já com rodagem e capacidade comprovada. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Quando os torcedores ainda buscavam respostas sobre quem herdaria a camisa e a responsabilidade deixadas por Estevão, a diretoria do Palmeiras agiu com uma discrição digna dos grandes mestres do xadrez. A peça-chave, ao que tudo indica, sempre esteve no tabuleiro brasileiro. O nome? Igor Jesus. O anúncio oficial pegou parte da torcida de surpresa, mas internamente o clube já trabalhava com esse desfecho há semanas.
A confirmação, que veio como um raio silencioso, muda completamente a percepção do elenco alviverde para a temporada. A escolha por Igor Jesus não foi por acaso. Com apenas 23 anos, o atacante já havia se destacado no futebol dos Emirados Árabes defendendo o Al-Shabaab, onde anotou números impressionantes e amadureceu técnica e fisicamente. Ainda que longe dos holofotes brasileiros nos últimos anos, ele manteve sua trajetória sob o radar de olheiros atentos. O que poucos sabiam era que o próprio Abel Ferreira já vinha monitorando o jogador há meses, em busca de uma peça com características semelhantes às de Estevão, mas com perfil mais maduro e com força física para aguentar o calendário pesado do Verdão. O acerto foi fechado de maneira célere. Fontes próximas ao clube revelam que a negociação envolveu não apenas o aval do técnico, mas também a articulação de membros da diretoria com contatos estratégicos no mundo árabe. Igor chegou ao Brasil em sigilo, passou por exames clínicos e físicos na academia de futebol e, somente após aprovação total, teve seu nome oficialmente vinculado ao clube. A movimentação discreta evitou especulações e permitiu que o planejamento da comissão técnica não sofresse interferências externas. A torcida, inicialmente dividida, passou a enxergar com outros olhos a chegada do reforço após a divulgação de alguns lances do jogador nos treinos fechados. Agilidade, explosão e um senso de posicionamento cirúrgico têm sido os pontos mais comentados entre os profissionais que acompanham os treinos na Barra Funda. Internamente, o discurso é de que Igor Jesus não vem para substituir Estevão, vem para criar seu próprio legado. Um discurso que, ao que parece, foi endossado pelo próprio atleta em suas primeiras falas vestindo a camisa alviverde. No momento em que o Palmeiras busca manter-se no topo da tabela do Brasileirão 2025, a chegada de Igor Jesus pode ser mais que uma simples substituição. A equipe, que atualmente figura entre os 3 primeiros colocados da competição, tem enfrentado desafios importantes após a saída de peças-chave do elenco. A perda de Estevão, combinada com a maratona de jogos e desfalques por convocações, exigia uma resposta rápida e certeira, e o nome de Igor surge como a tentativa mais ambiciosa de suprir esse vácuo. Vale destacar que, além da busca por consistência ofensiva, o Palmeiras também lida com oscilações defensivas nos últimos jogos. Em confrontos contra adversários diretos como Flamengo e Botafogo, o time apresentou falhas de recomposição que comprometeram resultados. Nesse contexto, a chegada de um atacante com perfil de recomposição e entrega tática pode contribuir não apenas no ataque, mas no equilíbrio da equipe como um todo. Igor Jesus, nesse cenário, torna-se um jogador-chave na engrenagem de Abel Ferreira. A adaptação do novo reforço, entretanto, será testada em pouco tempo. O Palmeiras tem uma sequência decisiva nas próximas semanas, enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, recebe o São Paulo em casa e, em seguida, viaja para encarar o Atlético PR na Liga Arena. 3 jogos que podem redesenhar o rumo da equipe na briga pelo título. Abel sabe disso e, por isso, já planeja uma estratégia de integração acelerada do novo atacante ao sistema tático do Verdão. Nos bastidores, a movimentação foi comemorada como um golaço da diretoria. O clube não precisou romper seus padrões de austeridade financeira e ainda garantiu um jogador com potencial de revenda futura. Igor Jesus, que teve passagem marcante pelo Coritiba no início da carreira, vê no retorno ao Brasil uma nova chance de provar seu valor e conquistar a confiança de uma das torcidas mais exigentes do país. O momento é oportuno, e a expectativa é alta. Enquanto a imprensa especulava nomes como Savinho, Marcos Leonardo e até Michael, o Palmeiras apostava no silêncio. E foi justamente nesse silêncio que se construiu o novo capítulo da história ofensiva do clube. Igor Jesus representa mais do que a reposição de uma joia, simboliza a continuidade de um projeto que aposta em planejamento, olho clínico e assertividade. A confirmação de seu nome não apenas responde às dúvidas do torcedor, como reforça o perfil estratégico da atual gestão. Ninguém esperava por isso. Enquanto torcedores e especialistas especulavam nomes estrangeiros, apostas internacionais e contratações mirabolantes, a resposta esteve todo esse tempo mais perto do que se imaginava. O substituto de Estevão, uma das grandes promessas que deixou o Palmeiras, já estava em solo brasileiro, e seu nome agora ressoa alto nos bastidores da academia de futebol, Igor Jesus. A confirmação da contratação caiu como uma bomba no noticiário esportivo desta semana.
Com apenas 23 anos, Igor Jesus, revelado pelo Coritiba e com passagem marcante pelo Al-Shabaab, dos Emirados Árabes Unidos, retorna ao Brasil carregando não apenas experiência internacional, mas também a responsabilidade de ocupar o espaço deixado por uma das maiores joias recentes do Verdão. A diretoria do Palmeiras agiu em silêncio, costurando o acordo com precisão cirúrgica, e surpreendeu o mercado ao oficializar o acerto antes mesmo que os rumores ganhassem força. O que mais chamou a atenção foi o perfil escolhido para a reposição. Enquanto muitos esperavam um reforço de impacto europeu, o Palmeiras optou por alguém que já conhece a realidade do futebol nacional e, principalmente, que ainda carrega o selo de jovem promessa com margem para evolução. Igor Jesus tem características que agradam ao técnico Abel Ferreira: intensidade, versatilidade no ataque e boa leitura tática, atributos indispensáveis para um esquema que exige entrega e disciplina.